Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Hoje, domingo, dia 3 de novembro de 2024. Caro telespectador, estamos aqui mais uma vez para debatermos e conversarmos em torno de vários aspectos políticos do nosso país. E para tal, contamos aqui nos nossos estudos com a presença do Dr. Mulungu. Muito boa noite, Dr. Mulungu. Seja bem-vindo ao debate político. Boa noite, Chisupa. Boa noite também. A saudação se estende também para os colegas do painel e em especial para quem nos acompanha a partir de casa. Exato. Muito obrigado, Dr. Mulungu. Também contamos aqui com o professor Pangaia. Muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, Chisupa. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, telespectadores. Vamos por cerca de 1h30 a poder debater que é aquilo que é a conjuntura política nacional. Exato, seja bem-vindo ainda, professor Pangaia. Esteve recentemente fora do país, foi buscar mais conhecimento para trazer aos nossos telespectadores. Agradecemos de igual modo por aceitar o nosso convite. Também desejamos boas-vindas ao nosso convidado, painelista, Clésio Foia. Seja bem-vindo ao debate político. Boa noite, Chisupa. Saudações extensivas aos meus colegas de painel, também específico a todos que nos acompanham das diversas plataformas e todos os telespectadores que nos acompanham, portanto, este programa de debate político das diversas, portanto, sinais de transmissão da FTV. Exato, muito obrigado, caros painelistas. Para já, caro telespectador, nós hoje vamos trazer temas importantes como a conferência de imprensa do comandante-geral da Polícia da República de Moçambique e também do presidente do partido Podemos. De igual forma, falaremos a questão que Venâncio Mondlane reafirma os 7 dias de manifestação pacífica. E por fim, se o tempo nos permitir, falaremos a questão de Daniel Chapo, que promete governar a todos. Portanto, eu começo contigo, Dr. Mulungu. Algum ponto prévio antes do início do nosso debate? Bem, o meu ponto prévio, eu queria endereçar exatamente à polícia da cidade da Beira. Ela terá interceptado dos indivíduos, por sinal, estrangeiros, que estavam sob posse de mais ou menos uma quantia de $100.000, o que significa que, de facto, a polícia está a trabalhar no sentido de fazer com que todo o movimento de contrabando, tanto da moeda nacional e estrangeira, ela de facto comece a ganhar uma certa diminuição no nosso estado. E está de parabéns o comandante distrital, porque de facto parece que terá sofrido um certo suborno em torno de 100.000 meticais e o mesmo terá recusado e pautou mesmo por seguir os trâmites legais para poder de facto esclarecer o ponto desta situação. Então este é um ponto muito importante por parte da nossa polícia. Estão de parabéns, que continuem de facto a trabalhar dentro desses moldes, que só assim o Estado moçambicano pode seguir para frente. Exato, muito obrigado. Clésio Foia, algum ponto prévio? Bem, se calhar começar por dizer que aos telespectadores, portanto, parabenizar aqui com aquilo que o Dr. Mulungu fez, portanto, saudar a polícia da Beira, portanto, é só fala, que prendeu aqui indivíduo, portanto, de origem brasileira, que portava uma quantia de $136.000, tentando subornar, portanto, aqui o comandante, e que resistiu, mostrando, tanto o compromisso que tem em servir o povo. Portanto, já estamos aqui com uma degradação da confiança nas instituições, portanto, públicas, e o comandante aqui a resgatar este valor, o que aqui vem a consubstanciar com uma benfeitoria, portanto, para aquilo que, acima de tudo, acima de cores partidárias, é o Moçambique que está à frente, é o Moçambique que nós desejamos que seja um Moçambique com instituições públicas fortes, com, portanto, aqui servidores públicos aqui despido de qualquer que seja atos de corrupção, e depois também revestido de uma integridade que vai construir, portanto, a nação. Portanto, essas aqui são as minhas notas prévias para este debate político. Obrigado, Clésio Foia. Professor Pangaia. Em contrapartida, temos que reportar o fraco desempenho dos membros da Polícia da República de Moçambique na província de Maputo, concretamente Marraquém, onde a população deteve 4 indivíduos que se ocupavam em roubar bens alheios e foram flagrados a retirar portas, janelas, entre vários outros pertences alheios. E eles levaram esses 4 indivíduos
foram entregues à polícia, que foram flagrados roubando coisas alheias. A polícia recebeu a eles, mas no dia seguinte, logo de manhã, viu os mesmos ladrões a circularem nos bairros. E isso está a criar o alarido por parte da população, tendo em conta que ela trabalhou, pegou os ladrões, neutralizou os ladrões, recuperou os bens que esses ladrões retiraram, entregaram às autoridades, mas a autoridade pura simplesmente libertou aqueles indivíduos. Daí que estava a aparecer aí a autoridade local a dizer que daqui para frente nós vamos usar a nossa própria justiça, tendo em conta essa atuação dos membros da PRM. Então, isso não pode acontecer. A polícia ela deve pautar pela dignidade, o tratamento segundo a lei, porque eles têm essa função, portanto, manter pela lei e ordem é a atividade fundamental. O outro ponto prévio tem a ver com a exortação ao Armindo Tiago, ministro da Saúde, que ele deve perceber. Maioritariamente, durante as manifestações, os centros estavam encerrados e muita gente que é utente do tratamento antirretroviral, que deveriam ir receber esses medicamentos, não puderam proceder. Não consigo perceber. O Armindo Tiago, ministro da Saúde, ele sabe que existem pessoas dependentes desses fármacos que dia após dia vão recebendo. E durante o período das manifestações não tiveram essa oportunidade. Obviamente que o ministro da Saúde deveria ter previsto isso, porque as manifestações foram comunicadas e, por conseguinte, teria que criar algumas condições para garantir com que essa parte da população que vive dependendo desses fármacos tivessem que recebê-los. E então, é preciso que pense agora de corrigir este cenário nos períodos subsequentes. O outro ponto prévio é uma solicitação aos promotores das manifestações para que se dê trégua amanhã domingo. Amanhã é o primeiro domingo em que muitos crentes vão ter que tomar a comunhão, a Santa Ceia. Então, deveriam, portanto, dar alguma trégua para permitir com que os crentes de manhã vão poder livremente, mesmo esses manifestantes, poderem também ir rogar a Deus, poderem tomar a comunhão, sendo o primeiro domingo. Exato. Obrigado. Muito obrigado, professor Pangaia. E é assim que nós vamos para o nosso debate, começando com o primeiro tema, em que o comandante-geral da polícia, ele faz um comunicado à imprensa, também o presidente do partido Podemos o fez. Começo contigo, Dr. Mulungu, em sua opinião, como que olha este posicionamento por parte do comandante e do presidente do Podemos, que vieram ao público e dar um comunicado ao povo moçambicano? Bem, eu olhei isto em duas vertentes. A primeira vertente é que se calhar havia aqui uma necessidade do comandante-geral da polícia aparecer em público, de facto, para tranquilizar os manifestantes de que, se o ambiente mesmo for pacífico, no âmbito da sua manifestação, quando estiverem a percorrer as avenidas, a polícia também vai lhes proporcionar um ambiente pacífico, mas que esta polícia estará ali ao lado destas pessoas, a acompanhá-los para que não sofram qualquer tipo de ataque por parte de pessoas que se calhar não concordam com a manifestação, ou para que não haja aqui uma espécie de desordem, ou para que de certa forma se evite com que os manifestantes possam se aproveitar e começar de facto a invadir algumas instituições públicas e algumas privadas. Então eu olhei nesta vertente de que se calhar ele queria emitir certos comandos e trazer a ideia à própria polícia de que o comandante deve ser ouvido, e ele está de facto a observar todo tipo de movimentação. É assim como se exige por parte de um comandante-geral em momentos de crise, a capacidade de gestão de uma crise. Então eu olhei essa aparição nesta vertente. Agora, a segunda vertente é que o comandante-geral da polícia foi para uma conferência de imprensa
ao lado de um líder da oposição. Exato. É verdade que a partir de janeiro do próximo ano será o líder da maior oposição, supostamente. Até aqui os dados indicam isso. Pode haver aqui uma alteração, não sabemos, mas o que temos na mesa é que ele será o líder da maior oposição no país, substituindo assim Arnaldo, que esteve durante 30 anos nesta posição. Então, ele foi para lá, estando com esta figura, a agenda que ia se tratar, ela ganha uma outra visibilidade, que é a visibilidade política. Agora, o que podemos, se calhar, aqui questionar é: será que o comandante-geral da polícia ele pode tratar assuntos políticos com um determinado líder de uma oposição? Isso, de facto, é questionável. Mas percebeu-se que aqui o senhor Bernardino Rafael tem, de facto, um certo domínio de alguns ambientes, tanto que conseguiu fazer com que o Forquilha de facto trouxesse um discurso que, na percepção de um certo grupo, passou ali desalinhado aquilo que era o discurso de Venâncio Mondlane. Então, isto de facto demonstrou que o Bernardino Rafael pode ser o comandante que é, mas também tem um lado político que pode ser pode lhe ajudar em muito e pode ser benéfico para a sua pessoa. Mas é de perceber que o Forquilha terá dito que as pessoas, ele concorda sim que as pessoas devem trabalhar, mas as manifestações não podem cessar. Isto foi o dito. Agora, explorou-se muito, capitalizou-se muito politicamente essa parte de que as pessoas devem trabalhar e é isso que passou muito nas mídias, principalmente nas redes sociais, onde é o maior canal de disseminação de informação hoje em dia. Passou-se muito isto e as pessoas ficaram confusas. Ou seja, aqui houve uma percepção de um certo desalinhamento entre aquilo que é a luta de Venâncio Mondlane, os moldes em que ele convocou esta paralisação nacional e aquilo que foi o pronunciamento do Albino Forquilha. Mas, em parte, também podemos perceber que o próprio senhor Bernardino Rafael também deixou que algo lhe escapasse à vista, que é, de facto, a ideia de debruçar-se em torno daqueles que foram as vítimas destas manifestações. Ele falou somente da sua equipe. Ele falou em torno de 36 pessoas que se encontram hospitalizadas devido aos confrontos entre os manifestantes e os agentes. Mas ele não debruçou muito em torno, nem tão pouco, diria muito, se tivesse um pouco, nem tão pouco, das vítimas dessas manifestações, de pessoas, famílias que perderam seus entes queridos através do uso de balas reais ou através do uso de gás lacrimogéneo. Porque o gás lacrimogéneo ele tem uma orientação clara. Ele não pode ser disparado diretamente ao indivíduo, ele tem que ser disparado nas proximidades onde as pessoas estão, porque o objetivo dele é dispersar com ali o gás lacrimogéneo que escapa daquela cápsula. Então, ele devia ter debruçado muito bem em torno deste assunto para, de facto, mostrar a sua solidariedade para com as famílias que perderam os seus entes queridos. É verdade que por mais que a percepção seja de vitimização por parte da polícia, ou seja, a população terá começado primeiro com essas escaramuças, para um líder como o senhor Bernardino Rafael tem que trazer um ponto de imparcialidade. Essa imparcialidade tem que ser demonstrada a partir do momento em que ele mostra-se solidário com essas vítimas, mas também mostra-se solidário com as vítimas que são os seus elementos que se encontram hospitalizados, ou seja, ele mostra-se aquela pessoa que está entre as duas alas, porque ele, no final do dia, é o elemento que deve garantir uma boa relação entre os agentes da polícia e as comunidades. Mas para tal tem que haver canais próprios que, bem explorados, proporcionam aos polícias uma educação adequada para que estes polícias consigam ter uma boa interação com a sociedade. E tendo esta interação com a sociedade, ela bem amadurecida, ela pode lhes proporcionar uma relação comunidade-polícia extremamente notória. Se pegarmos aqui o caso que o professor trazia, de 4 indivíduos que, à calada da noite, faziam assaltos e que foram pegos pela população e foram encaminhados para o posto policial e foram soltos.
Aqui percebe-se que é um desalinhamento entre aquilo que é o objetivo da população, que é, de facto, responsabilizar as pessoas que têm os incomodado, e aquilo que é a atuação da polícia, principalmente na percepção da população, porque a percepção é que a polícia é o garante da ordem. Agora, quando o garante da ordem começa a agir ao contrário daquilo que é a expectativa desta comunidade, então significa que alguma coisa está a falhar. Então eu acho que este é o ponto que faltou muito por parte de Bernardino Rafael nesta conferência de imprensa. Agora, ao Forquilha, bem, eu acho que o presidente do Podemos é uma daquelas figuras que tem discursos super coerentes. Ele é uma pessoa muito equilibrada. Agora, em contexto geral, quando se pega a entrevista, num contexto geral, sem recortes, percebe-se que a má percepção ela foi extraída exatamente por ter sofrido corte de uma parte da entrevista. Mas quando se ouve o que se disse na entrevista, ele terá de facto mostrado que a posição é inalterável, mas também foi politicamente correto, não deixou ali escapar a ideia de que ele é um apoiante, mas também não deixou escapar que ele não apoia. Ou seja, ele continua ali no meio a bater no sentido de que a percepção das massas ela seja uma percepção estável, que não sofra nenhuma confusão. Então, foi mais ou menos uma boa conferência de imprensa para ambos, salvo esses cheiros que eu levantei por cá. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu. Clésio Foia, vou contigo mesmo. Numa situação em que já verificava-se a hostilidade por parte da polícia, a população, em que a população mostrava uma tendência de rejeitar a própria polícia e em confronto direto por causa das manifestações. Será que esta conferência de imprensa entre as duas partes, o líder do Podemos e o comandante-geral da polícia, pode trazer assim um consenso naquilo que é a imagem da própria polícia? Bem, conforme eu tinha dito na minha anterior locução, que é de facto aqui uma necessidade tanto emergente, a recuperação, do fortalecimento das instituições públicas, do ponto de vista de confiança do público, do povo moçambicano, porque já está deteriorado, portanto, já não há confiança. Aliás, se formos ver aqui, o epicentro das manifestações é mesmo por falta de confiança tanto das instituições públicas. Estamos a falar dos organismos eleitorais, dos resultados, porque os manifestantes vêm aqui a impugnar porque não confiam, tanto ou não reflete aquilo que é, tanto, que foi o depósito nas urnas, segundo aquilo que os manifestantes vêm dar a conhecer. Portanto, esta aparição do Bernardino Rafael, convocando aqui o líder, portanto, da segunda maior força, portanto, de acordo com aquilo que temos até então, dos resultados, vem aqui a tentar lavar a imagem da polícia. Porque, apesar de ser, conforme tinha dito aqui o meu colega Painel Mulungu, que o Bernardino Rafael aparece aqui como uma figura, portanto, política, não como um operativo, como um comandante-geral, mas eu acho que isto entende-se, ou até vem aqui, alicerça-se no facto de, portanto, salvaguardar interesses maiores, porque estamos a falar de um contexto de instabilidade e desordem pública. Portanto, ele tem aqui que retirar qualquer que seja a sua posição de operativo para poder aqui vestir uma posição, portanto, de um polícia que vem aqui a restabelecer a ordem pública. Porque, de facto, apesar do Bernardino Rafael aqui ter aparecido e ter imputado, é bom que se diga, a culpa, portanto, das desordens públicas aos manifestantes, é preciso reconhecer que houve muito exacerbar da força, portanto, por parte da polícia, porque a polícia, ela age, portanto, seguindo duas premissas. Primeira é a reação e a segunda é o uso proporcional da força. Os manifestantes, eles estavam ali a manifestar, por sequer aqui lembrar, acho que no dia 21, que foi, portanto, o explodir a eclosão dessas manifestações, eles estavam só a manifestar como nota de repúdio ao assassinato bárbaro do Dr. Elvino Dias e o porta-voz da Podemos, Paulo Guambe. E depois vimos aqui uma reação
com gás lacrimogéneo por parte da polícia, quando tanto fazia-se aqui uma manifestação aqui meramente pacífica. E a polícia exacerbou-se, a polícia aqui deixou muito a desejar, porque a polícia é o ente de proteção, não é o ente para combater um ente de antagonia com o povo. A polícia deve proteger, deve garantir proteção ao povo. E a polícia depois também em alguns bairros, como repreensão, como dispersão dos manifestantes, usou balas e que aqui tivemos como corolário morte logo, tanto 11 jovens perderam a vida. E o que vem aqui se calhar atear um certo nervosismo, um certo ódio para o povo, porque o povo depois reage aqui com instrumentos contundentes, arremessam pedras, arremessam aqui objetos, que depois aqui vem aqui dar um campo total de confronto entre polícia, que devia, portanto, por sinal, aqui proteger os interesses de segurança do povo, e o povo, tanto que já não tem confiança com esta polícia. E também posso aqui analisar aquilo que foi a intervenção do Albino Forquilha, portanto o líder do partido Podemos, que apesar de aqui estar em algum momento de forma parcial, permita-me dizer, alinhado com aquilo que é o candidato que o seu partido suportou, portanto Venâncio Mondlane, que é a manifestação, mas depois aqui vem salvaguardar uma manifestação, sim, mas com atividade econômica, porque o Venâncio Mondlane, que é, portanto, o candidato que é suportado pelo partido Podemos, ele está aqui de forma estratégica a utilizar, portanto, uma sanção econômica para poder pressionar, portanto, o Estado ou o governo a restabelecer, naquilo que eu sei entender, a verdade eleitoral. Porque ele sente-se injustiçado. Ele diz que os resultados já apresentados previamente pela CNE não vão ao encontro daquilo que foram os votos manifestados, portanto, pelo público em geral. E depois há aqui também uma cota de seguidores naquilo que tem que ser nos seus ideais, a sua ideologia. Podemos ver a partir dos canais digitais, as redes sociais, mas também podemos ver esta onda de manifestação ao nível nacional. Há que reconhecer, há que ser aqui lúcido e dizer que Venâncio Mondlane controla, tanto nos últimos tempos, os destinos do país, porque ele, do lugar em que ele se encontra, tanto a parte incerta, ele dita a atividade econômica, ele dita se as pessoas devem ou não sair de casa, e parece que há aqui uma obediência das pessoas. Daí que é preciso também ver que este Venâncio Mondlane está aqui a trazer ou a desempenhar funções tanto importantes naquilo que são os destinos do nosso país. Mas o Forquilha percebe que se calhar há algum exagero, do ponto de vista de paralisação da atividade econômica, porque nós, como Moçambique, somos uma economia fraca, nós de facto precisamos, apesar de termos essas tensões políticas, não pode resvalar-se em problemas econômicos, porque já dissemos que somos uma economia fraca, precisamos de nos desenvolver, precisamos de produzir, porque ao fim e ao cabo o que vai acontecer é que qualquer dos presidentes que seja legitimado tanto em janeiro, vai encontrar aqui uma economia débil e não vai se responder àquilo que são os seus anseios, nem muito menos aqueles que foram os seus manifestos eleitorais, portanto, durante o período pré-eleitoral. Estou a falar das campanhas, porque houve várias promessas por parte de todos, portanto, candidatos às presidências, mas que se encontraram qualquer um, se for ascender, mesmo o próprio Venâncio, se for ascender aqui à presidência, com essas manifestações, com estas debilidades que está-se a promover, com essa inatividade econômica, não vai, portanto, aqui cumprir com aquilo que são os seus desígnios, com aquilo que foram as suas promessas. Permitam-me aqui só dar, do ponto de vista de panorama econômico, qual é que é a quebra que se está a ter como corolário dessa inatividade. Vamos pegar, por exemplo, para o setor de comércio e serviço. Logo, a priori, 90% da atividade, portanto, do setor informal ficou estagnada. Ou seja, funcionou, até disse a meio gás, mas eu diria muito menos do que a meio gás. Aquilo foi mesmo uma estagnação. E depois vamos pegar o setor informal, contribui para 40% daquilo que é o produto interno bruto, não é? Então, estamos a falar de famílias que vão ficar sem a sua subsistência como corolário dessas manifestações. Depois vamos pegar aquilo que é o turismo. Logo, a priori, portanto, Moçambique perdeu 365 mil turistas, 365 mil intenções, portanto, de visita para o país, de arrecadação de divisas, portanto, para o país, o que logo consubstanciou-se numa perda de 50 milhões de dólares. E depois, diariamente, já temos aqui dados da CTA que apresentam uma perda de 1,4 mil milhões de dólares só para o setor privado. E é o setor privado, digamos, restrito, não falamos de todo o setor privado ao seu todo. E depois vamos para, portanto, aquele que é o maior polo de arrecadação de receita transfronteiriço. Estamos a falar da fronteira de São Garcia, que vai fazer aqui a sua limitação entre Moçambique e África do Sul. Perde-se de receita tributária diariamente 1,5 mil milhões de meticais. Portanto, e depois vamos falar aqui daquilo que tem a ver com o corredor de Maputo. Estamos a falar de infraestrutura de transporte e logística.
Transporte, estamos a falar de as mercadorias de importação, fluxo de entrada e saída dos produtos que saem da África do Sul através do corredor de Maputo para até a plataforma de logística que é o Porto de Maputo. O Porto de Maputo, portanto, já aqui apresenta aqui quebra de receitas aqui extremamente significativas. E vamos aqui pegar o Porto de Maputo é, portanto, o maior polo de receita aduaneira, ou seja, toda a receita aduaneira do Estado do Porto de Maputo, de forma individual, contribui com 6% tanto da receita aduaneira e que depois quebra-se essa receita aduaneira. Sem contar com a contribuição do próprio Porto de Maputo, que logo a priori das receitas brutas de toda a atividade de manuseamento e transporte e logística de carga, tanto contribui com 15% da receita bruta. E, portanto, quebrou-se, o que vai fazer com que a previsão do orçamento do Estado para o próximo ano, a execução desse orçamento fica aqui a mercê, portanto, daquilo que foram a inatividade econômica instalada agora, porque estamos a falar de projeções de receita, portanto, do Estado, mas que essas receitas já não vão ter espaço, porque não houve atividade do Estado, não arrecadou receita, sem contar com a destruição e aqui é preciso que se diga também que houve focos de vandalização de bens públicos e bens privados. E quando nós vamos à rua, vamos queimar pneus, como manifestaram, aquele pneu tanto derrete, tanto no asfalto, portanto vai direto ao asfalto, vai promover ali crateiras e depois vamos ter aqui infraestruturas de transporte degradadas, o que vai haver aqui um desvio orçamental, porque o Estado vai ter aqui, portanto, pressões orçamentais, porque tem um orçamento que era alocado, por exemplo, para tirar as 7.000 turmas que temos a nível nacional das salas sombras para construir estrada, mas este orçamento vai ser desviado para restabelecer aquelas infraestruturas, portanto, públicas que foram destruídas. Daí que o Forquilha percebeu que, de facto, essas manifestações, no nível de proporção que estão a ter, vai aqui, tanto, consubstanciar numa debilidade para o setor, tanto econômico como um todo, e aqui a trazer, a exortar a manifestação, mas não uma inatividade, tanto econômica. Daí que essas que são as minhas notas para aquilo que é a análise da questão que me colocou. Exato, obrigado, Foia. E, Dr. Pangai, numa situação em que estas manifestações foram convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane e ele decretava uma paralisação total e completa daquilo que são as atividades laborais, assim como a economia, e não só a questão do não pagamento de algumas taxas ou do imposto. E podemos perceber também aqui o presidente do Podemos, o Albino Forquilha, ele vem assumir que tudo bem, deve sim acontecer estas manifestações, mas as pessoas devem trabalhar, até porque ele também na entrevista assumiu que já estava a trabalhar. Como que se pode se olhar em termos de ideologia, uma vez que tanto os seguidores, tantos como outros membros do Podemos, até porque o Tivani veio também afirmar que os objetivos, assim como a ideologia do candidato e do Podemos, estão todos alinhados. Mas podemos já ver aqui estes dois fios de pensamento, a forma de pensar. Podemos olhar como a questão do início de uma não, como podemos trazer aqui, uma não a convenção de ideias por parte desses dois líderes. Sim, em algum momento nós encontramos pontos de convergências e divergências, não é? Essa situação remete-nos a poder analisar aquele debate que está a ocorrer hoje na separação de poderes do Presidente da República e do partido. Como nós podemos ver que o Venâncio Mondlane está a defender algumas coisas que divergem com aquilo que é o ponto de vista do presidente do partido. Então, provavelmente, o debate que hoje está a acontecer sobre essa separação de poderes, já esse é um grande exemplo que deve possibilitar à sociedade moçambicana a poder analisar se, de fato, é melhor haver separação de presidente da República do partido ou o presidente do partido deve ser o mesmo presidente da República. Numa situação dessa que nós estamos a ver agora, o candidato à presidência, Venâncio Mondlane, decretou a paralisação total, inclusive as atividades. Ele acabou, inclusive, sensibilizando aos empresários para que eles paralisassem as suas atividades com vista a poder
no seu dizer, arranjar o país. E, por sua vez, o presidente do partido diz que não, temos que garantir que as empresas elas possam continuar a funcionar para não podermos debilitar cada vez mais a nossa economia. Então, esse foi o ponto de divergência entre os dois. Agora, deixemos isso. A coisa que a mim me irritou é o seguinte: o partido, portanto, que suporta a candidatura de Venâncio Mondlane, junto com Venâncio Mondlane, pediu aos seus membros para que fossem à rua manifestarem-se contra aquilo que é, primeiro, contra a situação das mortes do Ervino Dias e mais o Guambe. E depois contra a questão dos resultados eleitorais. Os membros obedeceram esse comando, foram à rua. Mas, no entanto, Bernardino Rafael, o comandante-geral da PRM, mandou fuzilar 11 jovens. Mandou fuzilar 11 membros do Podemos, do Venâncio Mondlane. Qual foi a razão do Albino Forquilha ir abraçar-se com um criminoso, que é o Bernardino Rafael, que mandou assassinar, mandou fuzilar em público 11 jovens. Mas o Albino Forquilha, que mandou esses mesmos jovens para irem se manifestar, ele foi se abraçar com um criminoso. Em Moçambique não há pena de morte. Por que Bernardino Rafael é criminoso? Ele que é comandante. Ele mandou os agentes da PRM para ir matar, para ir fuzilar em público 11 jovens. Eu não consigo perceber, sinceramente, moral de Albino Forquilha, que lhe levou num ambiente sorridente, abraçar a um criminoso que matou os seus membros, que ele mandou para poder ir manifestar-se. É por essa razão que nós temos dito que esses políticos, eles usam as pessoas, mas amanhã não os acarinha. Dizia o Jonas Maguire Savimbi, quando os seus quadros foram assassinados em Luanda, depois daquelas eleições foram realizadas, ele disse que, olha, a coisa mais triste na minha vida foi aquela de eu ver os meus quadros a serem assassinados pelo MPLA em Angola. Dizia ele, um líder, ele deve acarinhar, deve proteger os seus membros, deve proteger os seus quadros. Até que ponto Albino Forquilha, ele solidariza-se com os 11 jovens que foram fuzilados por Bernardino Rafael? E eu não vi Albino Forquilha a participar em nenhum funeral desses 11 jovens que foram fuzilados. E ele teve a coragem, de maneira sorridente, apresentar-se em público no momento em que estão a decorrer funerais de seus membros que foram assassinados por aquele que foi lá estabelecer pazes, que nem pediu desculpa a ninguém, que nem se explicou por que mandou fuzilar 11 membros do Podemos. Sinceramente, nós não podemos permitir dessa maneira. Albino Forquilha não está a ser um bom líder. Pelo menos que ele se manifestasse a ousadia de um funeral, pelo menos, desses jovens que foram assassinados. De um apoio que ele tivesse anunciado que foi dar para um desses membros que foi assassinado. São membros deles. Obedeceram ao comando dele, junto do candidato a presidente. Não fizeram absolutamente nada. E nem sabe onde que, pelo menos um só, onde foi enterrado. Ele não sabe. Não pode ser. Nós não podemos permitir... Então, professor Pangaia, não estaríamos aqui perante alguma convergência de opiniões em termos de um consenso entre a polícia e o presidente do Podemos? Ou melhor,
qual seria a finalidade destas todas manifestações convocadas pelo presidente do Podemos? Os dois são criminosos. Esse aí coagitou os jovens para serem assassinados. Os dois são criminosos e deviam ser julgados. O Forquilha deveria mostrar a solidariedade com os jovens que foram assassinados. Pelo menos participar num funeral. Pelo menos dizer que deu algum apoio material para o enterro daqueles jovens que foram assassinados. Muitos jovens hoje, quase 100 homens acima disso, estão nos hospitais. Perderam, inclusive, mostravam aqueles que apanharam balas de borracha no olho, perderam a vista. Estão aí. Mas eles estão ali pura simplesmente. Não vimos em nenhum momento um apoio de solidariedade para aqueles jovens. Nós dissemos muitas vezes, chamamos a atenção aos jovens sobre esta situação, que temos que ter cuidado com esses sujeitos que vos mandam e depois estão aí no conforto. Ainda ter a coragem de poder ir ao comando para ir se abraçar, sorrir com aquele que matou os seus membros. Até que medida em que os familiares desses membros viram seus filhos a serem fuzilados em plena luz do dia, nas manifestações. Vê aquela situação que vai ficar registrada por toda a sociedade, as mortes que ocorreram em Mecanielas. Não pode. Exato. Um partido sério, um presidente sério assistiu àquelas situações, não se deslocou para confortar, solidarizar-se com as famílias que perderam seus coisas. São seus membros, são seus quadros. Então é esse que amanhã pode ser presidente do país? Exato. Que não cuida da sua população? Muito obrigado, professor Pangaia. Ainda continuando, Mulungu, estas manifestações que vieram ao povo moçambicano para reivindicar aquilo que é seu direito, no entender do candidato presidencial Venâncio Mondlane, que devia ser constitucional, e também que todos acreditam que as manifestações são constitucionais, são direito das pessoas, e por seguinte aconteceram, foram convocadas, e hoje estamos no terceiro dia no terceiro dia das manifestações. Acontece que o candidato presidencial, Venâncio Mondlane, não se encontra no país ou está em parte incerta, segundo ao que tudo indica. No entanto, ele diz que no dia 7, que é o dia programado, o último dia para o culminar das manifestações, na terceira fase, assim como ele chama, ele estará com o povo a manifestar. Como é que olha para esta continuidade das manifestações, uma vez que já estamos a ter estas indicações entre o entendimento por parte do presidente do partido Podemos, que está a dizer que sim, deve haver manifestações, mas tem que se trabalhar, e por outro lado, o candidato presidencial Venâncio Mondlane, ele pretende continuar e assim, no dia 7, vir estar aqui com a população para dar continuidade a estas manifestações. Bem, eu acho que é por uma questão de experiência por parte do próprio Venâncio Mondlane. Ano passado, quando as eleições autárquicas, ou mesmo depois de supostamente sofrer uma injustiça eleitoral, terá de facto convocado um grupo de simpatizantes para poder marchar. E não orientou a cidade de Maputo para que ela fizesse uma paralisação das atividades como um todo. Então, eu acho que ele agora fez uma nova leitura que se calhar ele podia fazer aqui uma espécie de casamento entre as marchas e propriamente a paralisação. Mas temos que aqui compreender isto na vertente de emissão de mensagem. Quando aparece alguém que consegue de facto paralisar um Estado através de um comunicado, numa situação em que o Estado moçambicano, os usuários de redes sociais são apenas, ou gira em torno de 20% da população. Quando aparece um indivíduo que usa de facto esses 20%, e esses 20% tem de facto a capacidade de disseminar a informação para os outros, e o Estado, até na zona recôndita, consegue parar, significa que esta figura está a emitir a mensagem
de que não há legitimidade por parte do atual governo e principalmente daquele que é o seu candidato e o seu próprio partido. Esta é a primeira mensagem que o Venâncio Mondlane consegue nos emitir. Mas é verdade que em torno das justificativas que nos aparecem na praça, nós conseguimos perceber que há quem defenda a ideia de que como o partido Frelimo fez aqui uma espécie de campanha em profundidade, que é de facto conseguir estar em quase todas as zonas a nível nacional, então conseguiu arrecadar o voto urbano. Havia aqui uma espécie de discurso que dividia o voto urbano, o voto da cidade, o voto do campo. Então parece que havia essa ideia de ter se beneficiado a Frelimo dessas todas as vertentes de voto. Mas o que se percebe também com esta paralisação é que o Venâncio de facto vem provar que pode também ter se beneficiado destes tipos de votos em todas as vertentes. Então é preciso compreender que estes são os testes e estes são os resultados que ele consegue levantar. Agora, a outra percepção é que quando de facto começamos a perceber que até as próprias instituições públicas e do Estado também ficam de facto paradas ou obedecem, por mais que seja de uma forma involuntária, mas elas ou chegam a obedecer esse tipo de pronunciamento, significa que há alguma coisa aqui que temos que sentar e refletir em torno dela, que é a legitimidade do Venâncio. A sua fasquia de legitimidade a nível da população moçambicana, ela é enorme. É enorme por quê? Porque durante o processo todo ele democrático, principalmente o processo de democratização, nós tivemos vários sinais de que alguma coisa não estava bem, porque em todos eles sempre culminavam com sinais de conflitos pós-eleitorais. E esses sinais de conflitos pós-eleitorais, eles sempre foram ignorados. E fora ser ignorados, eles não conheceram de facto aqui respostas que pudessem convencer as pessoas que levantavam a possível fraude, as pessoas que contestavam os possíveis resultados, além de um silêncio. E este silêncio, a interpretação, costuma ser única. É ignorância ou, de facto, uma espécie de arrogância. Então, esse ignorar desses processos todos, ou esses sinais que nós fomos assistindo desde 94 para cá, é que criou essas fissuras dentro desta sociedade e a sociedade ela ficou exausta. Então agora estamos a assistir aquilo que John Dollard ele ia chamar de frustração e agressão. Quando temos uma frustração que resulta em agressão, de facto é que houve aqui um outro elemento que podemos buscar em Ted Robert Good, que é a privação relativa. A privação relativa, ela é de facto a ideia de que o indivíduo que vive no bairro indígena ou em Machaquém olha para o indivíduo que vive na zona de Malhangalém, bairro central, Somerchild, e faz uma comparação. Diz que, olha, eu estou a ter benefícios extremamente invisíveis ou insignificantes em relação ao indivíduo de Somerchild. Então, ele ao fazer uma comparação, ele começa a ficar frustrado porque não percebe que as oportunidades não chegam de uma forma equitativa para que ele de facto possa fazer uma escolha no meio destas oportunidades, tendo o pé de igualdade com o indivíduo que se encontra em Somerchild. Aí ele começa a entrar numa situação de privação relativa. E esta privação relativa, temos que aqui buscar outro dado, que ela é proporcionada pela violência estrutural. A violência estrutural ela é proporcionada pelo Estado, pelo governo. O governo, quando não adota políticas que são capazes de se refletir na mesa do cidadão, o cidadão começa a sentir que a sua bolsa está sendo ela assaltada pelo governo do dia ou pelo Estado com cobranças de impostos, mas que estes impostos, no final do dia, não o beneficiam em nada. Ele começa a sentir que há aqui uma violência estrutural que é proporcionada pelo Estado. Então, são esses elementos todos que contribuíram com que
o povo moçambicano ele entrasse nesta situação de frustração. E o que está a acontecer é que o Venâncio Mondlane ele tem uma eloquência que de facto consegue capitalizar ao favor do momento. Quando se diz momento, é perceber aqui o respeito dos timings. Ele consegue capitalizar o timing. Por isso que ela te disse numa das lives, este é o momento certo e eu não sinto que não posso recuar. É que ele percebe que o nível de frustração pode de facto o conduzir a uma pressão muito alta, jamais vista a nível nacional, para de facto fazer com que o governo consiga de facto se retratar de todas as coisas que têm acontecido a nível nacional. Então, esta convocação por parte do Venâncio Mondlane, através de uma rede social, por mais que ele não esteja cá, se nós temos subsídios na história que vários revolucionários, os próprios revolucionários moçambicanos, falo de os que estão vivos, o presidente Chissano, o presidente Kebuza, o general Chipande, eles também começaram a sua luta estando fora do território nacional. Então, não seria diferente, de facto, com este Venâncio Mondlane. É verdade que quando se perpetra esse tipo de ações estando fora, ou quando se cria um cenário de pressão estando fora, o Estado começa a ganhar aqui uma outra visão, o Estado ou o governo. Significa que este indivíduo está sob manipulação ou egídio de uma força estrangeira que tem pretensões de usá-lo para poder entrar no solo pátrio. Então, aqui abre-se um canal de desconfiança de todo tipo de pretensão deste indivíduo. Aí o governo pode se fechar à possível negociação ou a possível diálogo devido a esta detenção de uma possível ameaça que possa advir por parte deste indivíduo. Então, aqui estamos no meio de uma desconfiança por parte do governo, não percebe exatamente qual é o objetivo principal do Venâncio Mondlane, mas eu acho que entre linhas fica claro, quando ele fala do dia 7, vamos tomar o poder, eu acho que aqui está mais que claro a pretensão final dele e cabe, de facto, às autoridades aproximar-se a esta figura e criar aqui uma espécie de linhas de pacificação do ambiente político e econômico a nível nacional para que, de facto, consigamos perspectivar o 2025 que vem aí com o início de um novo ciclo. Então, é preciso aqui se sentar e se levantar muitos pontos. É verdade que alguém vai questionar o que negociar com o Venâncio Mondlane. É de facto uma questão inocente. O que negociar com o Venâncio Mondlane? Como é possível você questionar, um pai de família está a questionar como é possível negociar com alguém que consegue colocar os seus próprios filhos contra si. Então, eu acho que é um contrassenso. É preciso compreender a realidade situacional, ou seja, o fenômeno atual, do jeito que ele está a desenrolar, para poder sentar com esta figura. É verdade que nos 7 pontos, há um ponto de governo de transição, eu acho que é o mais delicado, porque eu percebo que ele, se calhar, esse ponto terá uma inspiração de 1974, 7 de setembro, governo de transição em Moçambique, mas é perceptível num ambiente em que quem está no poder é estrangeiro, mas aqui nós temos uma situação de que quem está no poder são indivíduos nacionais. Então, quando são indivíduos nacionais e nós queremos, de facto, um dia conviver com estas figuras no ambiente pacífico e voltar de novo a debruçar em torno da política com estas figuras, é preciso que se crie um ambiente pacífico para que haja, de facto, esta divisão do poder, ou se abre aqui um espaço para compreender as pretensões do Venâncio Mondlane. Mas é uma figura que já está a um nível de que não pode ser ignorado, tem uma dimensão de influência extremamente notória. Já fez o teste na segunda-feira, o primeiro dia que ele fez, que convocou as manifestações. Quinta e sexta-feira, eu acho que da semana passada, ele consolidou a sua aceitabilidade e esta semana ele só veio de facto a reafirmar a sua legitimidade no povo moçambicano. Então não pode se ignorar, é uma figura que o governo deve aproximar e de facto perceber próximo dele o que deve ser feito e como
é que deve ser feito. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu. Clésio foi, olhando para estas manifestações, o Venâncio Mondlane, ele regressa, assim como diz, que vai reaparecer da parte incerta para dar continuidade no dia 7 de novembro. No entanto, no seu entender, o que pode se esperar, em termos de baixa, em termos de danos para o próprio país com estas manifestações, com a reaparição assim no dia 7 de setembro desta figura política? Bem, primeiro permita-me, Luís Supa, aqui dizer que, de facto, concordar com o meu colega que me antecedeu, que é de facto o Venâncio Mondlane tem que se levar a sério. Não se pode ignorar o fenômeno Venâncio Mondlane, porque ele tem a capacidade de mobilização a partir de meios digitais, conforme já se disse aqui, que a nossa penetração digital ainda é incipiente, estamos a falar de uma cota de 20% da população, em torno de 5, 6 milhões de pessoas. E com mesmo assim ele consegue, a partir de uma rede social, estamos a falar do Facebook, faz uma live e ele depois, essa live tem aqui dimensões de propagação ao nível nacional e tem uma aceitação extremamente significativa. Então é preciso que o governo não deve ignorar este fenômeno, tem que chamar o Venâncio Mondlane, porque se quisermos legitimar qualquer que seja o candidato, tem que ser legitimado, permita dizer aqui, a partir do consenso com o Venâncio Mondlane. Porque ainda que tenhamos uma pequena, pode ser que a cota que está a seguir ou que está a aparecer de forma ativa a apoiar o Venâncio Mondlane não seja superior, portanto, à cota da população que votou, ou foi a urnas, votou ao candidato da Frelimo, Daniel Chapo, ainda que possa ser este, portanto, o resultado verídico, mas temos que dizer que esta proporção, esta cota que aparece a legitimar o Venâncio Mondlane é significativa e é de jovens. E isto pode-se ver por aquilo que foram os 10 anos de governação, tanto do governo. Nós podemos ver aqui vários índices de qualidade, índices quantitativos foram degradados ao longo dos 10 anos. Falamos de uma pobreza de 42% até 2015 e agora estamos em 87%. Portanto, o nível de pobreza aumentou. Estamos a falar de um cenário em que todos os anos Moçambique injeta para o mercado de trabalho novos potenciais jovens ou trabalhadores ou colaboradores, 500 mil, e o Estado apenas tem capacidade de gerar 25 mil. Estamos a falar de um fosso de 475 mil, portanto, de empregos que o Estado não consegue responder àquilo que tem a ver com a demanda. O que vai criar aqui, naturalmente, uma pressão e vai criar aquilo que tinha dito o meu colega, que é benefício relativo, porque as pessoas percebem que as oportunidades são concentradas. É preciso admitir que se falhou, tanto no nosso processo. É verdade que houve aqui vários desafios, várias adversidades de natureza conjuntural. Estamos a falar da pandemia da Covid-19, depois falamos aqui das mudanças climáticas, falamos de muitos outros fenômenos, até estruturais, falamos das dívidas não declaradas e tal. Mas já que assumir que houve pouca resiliência, uma fraca resiliência, tanto a essas adversidades, que culminou com uma frustração por parte dos jovens, porque se formos a ver aqui naquilo que foi o nosso processo, a nossa dinâmica eleitoral, tivemos aqui mais de 50% dos eleitores inscritos que foram tanto para a abstenção. É um processo de democracia, a abstenção é natural, mas é uma coisa que já preocupa logo a priori, que a abstenção, porque as pessoas já não confiam, portanto, naquilo que pode ser a democracia do próprio país, então preferiram abster-se. E um outro elemento que vamos aqui ter em consideração é que a maioria dos jovens, ou dos votos aqui manifestamente ativos, portanto, ou aceitáveis, foi exercido por jovens. Nós vimos, acompanhamos jovens, foram as urnas em massas, e jovens é o reflexo, portanto, daqueles foram os problemas. Daí que o Venâncio Mondlane é preciso se levar aqui em atenção, porque ele falou de o que é que se pode esperar sob o ponto de vista de danos, tanto para a sociedade no dia 7. O que pode esperar vai depender de como vai se reagir, porque a polícia, sobretudo, as forças, portanto, governamentais devem aqui esperar que os jovens vão de forma aqui massivamente aderir a este movimento do Venâncio Mondlane, sobretudo o que ele já está a indicar até a província de Maputo como ponto de concentração. Deve-se esperar isto agora. O que vai determinar aquilo que vai ser o panorama conjuntural, ou aquilo vai ser o desencadear desta adesão a essas marchas, vai ser aquilo que a reação que a polícia vai ter, porque se a polícia
tiver pautar por esta agressão, essa repreensão por agressão, por violência, naturalmente vai aqui instar, vai ter aqui dar ímpeto ao ódio, portanto vai instalar ódio e que vai aqui dar uma desordem, uma expressa desordem pública, porque vai haver confrontos, vai haver mortes, vai haver aqui destruição de bens públicos e privados, porque não estou a querer defender a população, aliás, condono veementemente a ações de vandalismo, mas em algum momento as ações de vandalismo são aqui promovidas pela polícia, quando a polícia vai ali arremessar cápsulas de gás lacrimogéneo, vai ali atirar, portanto, de forma a eliminar vidas, o que vai fazer com que os manifestantes sintam-se aqui, tanto atiçados, vai haver aqui uma incidência de desequilíbrio, de instabilidade social, que vai aqui ter grupos de clivagens, porque vai haver o grupo das forças governamentais que estão militarizadas, tem aqui equipamento bélico, e vai haver aquele grupo de potenciais aqui pessoas que sentem-se oprimidas, que vão pegar tudo quanto é objeto, vão arremessar e vai aqui instalar-se, portanto, a desordem pública. Daí que, aqui, conforme eu disse, é preciso a reação, tem que sempre reagir com a diplomacia. E era preciso que antes até do dia 7, o governo pudesse aqui, digamos assim, ser inteligente e procurar o Venâncio Mondlane. Está em parte certa, mas o Venâncio Mondlane está dentro do quadrante, portanto, dos 4 cantos do mundo. É possível, portanto, aqui encontrar o Venâncio Mondlane. E era preciso, desde então, conversar-se com o Venâncio Mondlane, porque nós temos que ver que um indivíduo que com recurso a uma tela paralisa um país, temos que perceber qual é a magnitude ou a magnanimidade que este indivíduo aqui tanto representa, do seu ponto de vista de imponência e do seu ponto de vista de dar a conhecer aquilo que são os seus ideais e ideologia, porque as pessoas compram. Compram por quê? Porque as pessoas, tanto ao longo dos últimos 10 anos de governação, houve muita exclusão, não houve uma governação inclusiva, porque fala-se de exploração de recursos naturais. Moçambique agora é conotado como um hub energético, fala-se aqui de números de taxas de crescimento econômico de 3,2 para 4,5, mas isso apenas resume-se em números, não se vê no pacato cidadão nacional, não se vê aqui na disponibilização e provisão de bens públicos para a sociedade. Estamos a falar de salas sombras, está a falar de infraestruturas degradadas, está a falar-se de um sistema de saúde totalmente calamitoso, permita uma expressão. Vimos o caso do Hospital Central de Nampula, em que usava-se papel para aqui, para a parte da ortopedia. Então, tudo isto vem aqui a agudizar-se, vem aqui a acumular-se num barril de pólvora. E, aliás, se formos a ver para os conflitos pós-eleitorais, do seu ponto de vista histórico, era entre partido no poder e o partido vencido que não aceitava o resultado. Mas agora já temos um novo paradigma, tanto do conflito pós-eleitoral. Portanto, está-se a legitimar um certo candidato, partido no poder, mas o povo não está a aceitar. Pelo menos há uma parte que está aqui a aparecer, a dar a cara, até a sacrificar, disposto até a sacrificar a vida, para não legitimar, portanto, aquele candidato que os organismos, portanto, das eleições estão aqui a aparecer, não diria atribuir, mas a legitimar, portanto, a sua vitória. Então é preciso ver, é preciso que o governo sente e perceba que o paradigma, tanto de governação, que se teve de 9 de outubro até a 94 já mudou. É preciso perceber isso, é preciso que se tome a sério esse movimento e é preciso que se chame o Venâncio Mondlane para que aqui possa se restabelecer um fenômeno. Durante, portanto, aqui esses 49 anos de independência que Moçambique tem, instalou-se um problema, portanto, crônico, que sobretudo nos anos 90 até então, que é falta da moçambicanidade. Nós moçambicanos perdemos, portanto, valores éticos, morais, culturais e perdemos aquilo que é orientação. Qual é que é, como moçambicano, qual é que é o nosso destino? Qual é que é o nosso ponto? Onde é que nós queremos chegar? Foi perdendo-se, portanto, degradou-se esses valores, o que formou agora clivagens, porque são de um determinado partido, acham-se que são mais donos de Moçambique, e outros que não são do determinado partido também acham-se que são mais donos de Moçambique, porque o outro oprimiu, então ele, como opressor, tem direito mais do que aquele que durante um certo tempo, ou segundo a percepção que teve, tanto foi oprimido e ele é dono de Moçambique. Portanto, está aqui o Moçambique dividida por cores partidárias, por ideologias partidárias e não tem, tanto o Moçambique com uma unidade nacional, o Moçambique com uma ideia patriótica, uma ideia de empatia. Portanto, é preciso que o sofrimento
do meu próximo deve ser também o meu sofrimento. Temos que resgatar os valores culturais que foram se degradando ao longo do tempo. Aliás, este foi um dos manifestos eleitorais de um dos candidatos e que eu acho que aqui foi extremamente coerente, e, portanto, porque este, de facto, é um problema crônico, porque perdeu-se ao longo do tempo. Daí é que temos essas manifestações, essas clivagens. Exato. Muito obrigado, Clésio. Foi professor Pangaia. A mesma questão que eu lhe faço, numa altura em que já podemos verificar, aliás, a nossa equipe de reportagem até saiu às ruas no primeiro dia das manifestações pacíficas. Tivemos alguns depoimentos de pessoas que saíram para arriscar ainda assim poder comercializar alguns produtos porque já não se sentiam confortáveis e não se sentia estar aqui a ver estas manifestações por um período de 7 dias. E também naquela ideologia de que sempre deve haver algum sacrifício. Como que pode observar este cenário, aliando aqui a aparição do Venâncio Mondlane para as manifestações? Olha, efetivamente a sociedade neste momento está a consentir um grande sacrifício, maioritariamente. Sobretudo aqueles do comércio informal, que eles não têm refeições, às vezes, pelo menos uma refeição por dia eles não têm. Exato. E as vendas que eles fazem de cada dia são as que servem para poder conseguir pelo menos uma refeição no fim de cada dia. Dizia eu no debate anterior de que a maior parte da sociedade, ou nós, sociedade, transformamos-nos agora em passarinhos, que não temos dispensas em casa, não é? A comida para aquele dia procuramos no mesmo dia. É isso que o passarinho faz. O passarinho não tem celeiro. Ele alimenta-se hoje, quando sente fome vai procurar para poder se alimentar. E agora nós, os moçambicanos, transformamos-nos desta maneira. E só um dia as pessoas não poderem ir fazer a venda significa que naquele dia perderam a refeição. É um grande sacrifício que estão a conseguir. Agora, só para dizer que o porquê que Venâncio Mondlane ele está a conseguir arrastar as massas e seguir aquilo que é o anúncio dele. Se nós formos a ver que mesmo aqueles que são membros da Frelimo, o partido no poder, também estão a obedecer ao Venâncio Mondlane. Não vão me dizer que todos aqueles que são comerciantes, por exemplo, na cidade capital, que fecharam seus estabelecimentos, são apenas seguidores de Venâncio Mondlane. Então, ele consegue mandar, mesmo para além dos seus seguidores, os seguidores do partido no poder. Inclusive, conseguiu mandar fechar as instituições públicas. As instituições públicas não abriram, obedecendo Venâncio Mondlane. Então, afinal de contas, nós víamos aí molduras vestidas, a cor vermelha até os dentes, mas hoje estão a respeitar o Venâncio Mondlane. Por que que isso está a acontecer? Olha, eu sempre disse de que o grande problema que nós temos aqui, um dos problemas deles é que somos traidores. Nós mostramos-nos como aliados, mas na hora da verdade não somos aliados. Outra questão que faz com que Venâncio Mondlane ele consiga arrastar massas é o silêncio das instituições que deveriam atuar na devida altura. Nós nos lembramos daquele painel que foi dirigido por Amos Fernando, acho que foi há 2 semanas atrás, um jornalista da DW português, onde o Lázaro Mabunda, o coordenador de 500 observadores, denunciou questões de fraude que estavam a decorrer em Mopeia, Maganja da Costa, Mocimba da Praia. Ele disse assim, ele está na qualidade de coordenador dos observadores, 500 observadores. Houve equipe de observadores que ligaram para o Lázaro Mabunda a dizer que, olha, estão aqui membros do Partido Frelimo que vieram nos mandar sair daqui das mesas para eles ficarem a trabalhar na mesa, na contagem de votos. E depois disse de que
nesse pedido da retirada dos observadores nas mesas de votos, eram prometidos os observadores, aqueles que eram funcionários do Estado, eram prometidos para poder, quando saírem dali, haver ganho das eleições, eles seriam promovidos na carreira. Aqueles que eram membros de mesa de voto que não tinham emprego, eram prometidos emprego, ou mesmo eram prometidos valores. Ele chegou a dizer de que em Mopeia o valor da fraude variava de 10 a 12 mil meticais. Na Maganja da Costa ia até, e Mocimboa da Praia ia até aos 50 mil. Ele disse isso na televisão, num debate, onde estava também o José Jaime Macuani. E o jornalista, como eu disse, que era o Amos Fernando. Denunciou esses fatos. Mas a PGR não foi junto de Lázaro Mabunda poder colher esses dados e explicar à sociedade se isso efetivamente aconteceu ou não. Quando não há reação a esse tipo de denúncias, como é que fica essa informação no seio da comunidade? Estamos a falar de um que era coordenador de 500 observadores, que ele denunciava que os membros do Partido Frelimo iam em cada mesa de voto para pedir os observadores a se retirarem em troca de promessas. E ele disse, olha, os observadores negaram. Mas, no entanto, quando viram o movimento da polícia de um lado para o outro, sentiram-se ameaçados. Ele acabou ordenando que se retirassem, de fato. Então, situações dessa natureza são tais que alimentam essa questão de fraude. Era importante, as instituições, quando houve denúncias desta natureza, que é precisamente a questão da PGR, deveria vir em público poder pronunciar sobre isso. Ou mesmo chamar o Lázaro Mabunda para poder apresentar os fatos que ele estava a denunciar na televisão. Estamos a falar de uma televisão estrangeira e que isso passou pelo público em geral. Olha, nós temos que perceber de que enquanto nós continuarmos numa situação dessa, de um silêncio, e não podermos construir o contrato social com a sociedade, o que vai acontecer é exatamente essa convulsão dos moçambicanos. O governo, antes de poder implementar um determinado projeto, deve explicar à sociedade os ganhos pelos quais esse projeto vai trazer para essa mesma sociedade. Vamos ter um exemplo. A questão da gestão delegada do Porto de Nacala, que foi entregue a Malau. O governo não negociou com a sociedade. O governo não explicou à sociedade os ganhos que vão trazer essa gestão delegada do Porto de Nacala por um país estrangeiro. Essa questão dos contratos de exploração de recursos. O governo não negociou com a sociedade. Exato. Os recursos são da sociedade. Então, uma situação dessa, quando os membros do governo, eles acham de que podem fazer e desfazer aquilo que é a pertença coletiva da sociedade moçambicana, e podem fazer, obviamente, aparecem interpretações diferenciadas e reivindicações, razão pela qual que estamos a ver hoje Venâncio Mondlane a poder aglutinar as massas. Porque as coisas estão a acontecer no país sem que haja um contrato social. A sociedade é surpreendida por aquilo que é dele, que é a sua pertença. E por conseguinte essa convulsão total. Exato, muito obrigado. Um minuto só para poder colher. E é preciso que se veja efetivamente a identidade de cada um dos membros dos partidos. Aquilo que nós estamos a ver agora, vê efetivamente que há mentiras aqui. Se nós estamos a falar de que, segundo os resultados que o Matsinhe anunciou, 20%
para Venâncio Mondlane e 70% do Chapo. Por que é que os apoiadores do Chapo não foram abrir o comércio? Por que os 70% não tomaram a vida normal? Obedeceram os 20% para ficar em casa? O que está a acontecer aqui? Então, há mentiras aqui naquilo que chamamos de identidade partidária, naquilo que chamamos da pertença partidária. Muita mentira. E nós não podemos pautar-nos desta maneira. Exatamente. E é que os resultados foram... Mas, na verdade, aliás, vamos ver essa questão do Matsinha. Matsinha, cada vez mais, ele continua a pautar-se por um comportamento desonesto. Ele próprio diz de que ele viu divergências em termos de votantes e votos encontrados na urna. Mas ele foi capaz de anunciar aqueles resultados. Não tinha como fazer isso. Haja ou não pressão de tempo. É que ele não podia assumir aqueles dados. Em nenhum momento. Não devia assumir aqueles dados. Não é possível que estamos a falar de um depósito de 2 litros da capacidade para meter naquele depósito são 2 litros. E alguém aparece e diz que conseguiu encontrar 5 litros. Como é que você vai acreditar nesse indivíduo? É uma benção. Exato. Não há como acontecer situações dessa Exato, natureza. muito obrigado, Dr. Pangaia, muito obrigado, Dr. Mulungo. Estamos mesmo na reta final, assim como fez levantamento a questão da lealdade. Aliás, fazendo referência à lealdade, se a lealdade ela fosse mesmo legítima, não poderíamos observar aqui um peixe a ser cozinhado na própria água. E estamos mesmo a passos galopantes no nosso programa, estamos a passos finais. Não queria terminar o programa sem antes deixar-me ficar alguns 30 segundos sobre o último tema, porque o Daniel Chapo ele diz que vai governar a todos. Fez estes pronunciamentos assim na TPA, como que em 30 segundos mesmo, em jeito de síntese, para fechar, nós já não temos tempo no nosso programa. Como que olha para este posicionamento do Daniel Chapo? Olha, eu vi esse posicionamento do Daniel Chapo, é o dito politicamente correto, fazer de facto um papel que demonstra de facto a vontade de cada um dos candidatos. É verdade que até então ele é o presidente eleito segundo a Comissão Nacional de Eleições, mas temos que esperar aqui o último órgão, que é o Conselho Constitucional, que de facto está ali numa espécie de ping-pong com o Conselho, com a Comissão Nacional de Eleições, quando esta, exato, pediu de facto atas e editais de 7 províncias. Então significa que alguma coisa não andou muito bem, ou ela quer garantir a legalidade do processo, quer confrontar os dados, mas por sua vez se calhar também quer demonstrar que o processo ela examinou de uma forma transparente, e que esta questão que se levanta muito da neutralidade das instituições, ela de facto está a tentar demonstrar aqui, é o que se espera, que se calhar tente demonstrar aqui, levante esses dados, nos mostre a par e passo como é que este processo foi feito, confrontando esses dados para garantir a legitimidade deste processo eleitoral. Então, nestes moldes, ele ainda é, de facto, o presidente eleito, mas pode acontecer alguma alteração, é possível, o Conselho, tudo está nas mãos do Conselho Constitucional. Exato, muito obrigado. Clésio Foia. Bem, esses pronunciamentos de Daniel Chapo, portanto, de uma pessoa que quer governar. Portanto, todos eles, os quadros, estamos a falar do Lutero, o Sufo, do Venâncio e o Chapo, portanto, concorriam para liderar, portanto, os destinos da nação. Então, agora, portanto, de forma preliminar, como o Conselho Constitucional ainda que é a instância última que vai legitimar, portanto, a vitória, está aqui o Chapo, portanto, na linha da frente, de forma preliminar, de acordo com aquilo que foram
os resultados da Comissão Nacional de Eleições e o Chapo, portanto, tem que trazer este discurso otimista, tem que trazer este discurso de conforto, portanto, para todos. Aliás, dentro deste panorama, dessa conjuntura de dito por não dito, de legítimo por não legítimo, portanto, é preciso que ele traga este discurso de conforto e inclusão. Ele está a dizer vai governar para todos, o que ele está a tentar dizer é que, ainda que tenha aqui uma cota de eleitores ou de moçambicanos que são de outros partidos, portanto, ele está a garantir aqui, ou está a transmitir a ideia de que ele vai governar tanto para todos, sem olhar para dimensões partidárias, sem olhar para aquilo que foram os contornos das eleições, e ele quer trazer aqui aquilo que ele mesmo já tinha dito, quer restituir os valores culturais, portanto, o patriotismo moçambicano dado. Então, eu acho que é um discurso coerente com aquilo que ele já vinha apresentando, tanto no seu preâmbulo do manifesto, portanto, eleitoral. Obrigado, professor Pangai. Últimas considerações? Sim, era importante que o Daniel Chapo, não é? Ele possa, a partir de agora, começar a ler aquilo que são os seus seguidores, não é? Vai governar a todos e ele tem aqueles que são seus seguidores diretos, as pedras importantes que vão poder garantir essa governação, o sonho que ele tem para governar, que ele possa examinar os bons soldados que vão lhe acompanhar, assim como qualquer um deles tem esse sonho, estão à espera do Conselho Constitucional para poder anunciar aquilo que são os resultados finais. Cada um deles tem esse sonho. Aliás, todos os treinadores, quando vão ao embate, sempre dizem que vamos ganhar, eu vou ter a vitória, e é esse o otimismo que ele tem. Agora, nesses aqui, o único que não pode apresentar esse sonho é o instinto, o sulfumomado. Não é? Esse aí não pode, em nenhum momento, poder ainda alimentar esse sonho de que ele vai governar, que ele já deve perceber que não tem como. Infelizmente, os membros da Renamo deveriam, aliás, não são membros da Renamo, a sociedade no geral, deveria exigir responsabilidade ao sulfumomado, que fragilizou a oposição. Não é? A oposição, a Renamo, é um patrimônio da sociedade moçambicana. Exato. Que contrapunha o poder, dava algum esforço para que o governo ele melhorasse o seu desempenho. Mas, no entanto, o sulfumomado matou esse sonho a toda a sociedade. Porque ganância de poder. E hoje está numa situação daquela em que acabou de extinguir o partido. A Renamo praticamente é um partido extinto. Por causa dele, mesmo que ele deixe do comando, ele estragou a oposição. Então a sociedade moçambicana deveria exigir responsabilidade ao sulfumomado. Inclusivamente, o sulfumomado, aquilo que ele obteve, ele deveria devolver ao partido que vai ficar. Exato, Sim, muito obrigado, ter Dr. alguma Pangai. manutenção o partido. Não pode ele fazer uma coisa daquelas. Toda a gente a lhe dizer, meu amigo, saia dali, coloque alguém competente para poder dirigir o destino do partido. Não, eu vou por ali, não sei lá o quê. Foi buscar paus aí, vassoura em todo mundo, andar com vassoura em todas as eleições. E não sei como que os ambientalistas... Muito obrigado, Dr. Pagaia. Estamos mesmo a fechar o nosso programa. Às vezes, como dizia meu amigo, que a política não se entende. É bem normal encontrarmos uma questão que diz respeito como que o frango tem duas asas e bebemos água gelada. Questões que não têm relação. No entanto, ficamos por aqui, caro telespectador. Agradecemos a sua audiência e também agradecemos de igual modo aos nossos analistas e convidados. Ficamos por aqui. Até a próxima semana, o próximo domingo, à mesma hora. Muito boa noite. Até a próxima.